Para dar início ao trabalho do Clube do Livro, começarei falando um pouco sobre o livro que lemos, Quem é Você, Alaska, e seus personagens em destaque. Miles é o personagem principal, não muito carinhoso e bem influenciável, não possuindo muito uma opinião própria, além de ser bem alto e magro. Coronel e Takumi tornarão a ser seus amigos. Lara será sua namorada, porém Alaska seu grande paixão, a qual namora o Jake. O Águia é um inspetor e os Guerreiros é o nome do time de futebol. O livro Quem é Você, Alaska? É um romance narrado pelo protagonista, que foi publicado em 2005, pelo autor John Green, digno do prêmio Marshall Prinze, em 2006, além de se tornar um best-seller em 2012 no The New York Times. Os dias começam a ser contados de forma regressiva, a um evento que irá acontecer e mudar a vida dos outros personagens. Ainda nele, em suas últimas páginas, o autor descreve a trajetória e suas inspirações para escrever o livro. A história começa a ser contada quando Miles decide sair da Flórida, deixando a casa dos seus pais para concluir o ensino médio, em um colégio interno, onde diversos membros da sua família ali estudaram. Miles não tinha amigos, possuindo uma vida pacata. Decide ir para Culver Creek, em busca do seu grande talvez. Como disse o poeta, François Rabelais, em suas últimas palavras. Ao longo do livro, será revelado que o protagonista é fissurado pelas últimas palavras das pessoas, pois é a partir delas que ele descobre o caráter. Seu alojamento era pequeno, quente, tipo de hospital. Logo conhece seu colega de quarto, chamado Chip, mais popularmente conhecido como Coronel, que o apelida de Gordo barra Bujão, pois Miles é bem magro. Coronel leva para comprar cigarro, mesmo que de início o gordo não fume. Ele conhece Alaska. Ela é responsável por vender cigarro no colégio, mesmo que legalmente. Miles e Alaska saem e se sentam na beira do lago, onde conversam e se conhecem melhor. Bujão já acha Alaska bonita logo de cara, olhos verdes, cheia de energia, inteligente e com belas curvas. Durante o diálogo, ele descobre que Alaska e Coronel costumam fazer trotes e que o apelido de Chip é Coronel, pois ele faz trotes estilo militar, enquanto Alaska era a gênia por trás dos trotes. No final da conversa, fecharam um acordo. Alaska arranjaria uma transa para Miles, enquanto ele a ajudaria a entender e saber como sair do labirinto, de acordo com o livro que Alaska lia. Em uma semana, o amarraram estilo múmia com fita adesiva e o jogaram no lago. Como era um trote de boas-vindas, não se importaram. Até o Maio dizer que não tinham amarrado apenas suas mãos, mas sim o seu corpo todo. Além disso, os guerreiros urinaram no tênis de Coronel por acharem que foi Chip que dedurou um amigo que fora expulso. Ao longo do livro, Alaska irá admitir que fora ela que os dedurou, pois foi pega fumando pelo águia. Então, ou seria expulsa ou teria que dedurar alguém. Em uma tarde entre amigos, Alaska chama o Miles de Gracinha, e a partir daí o chama outras vezes por apelidos, deixando Miles com a esperança dela gostar dele e terem futuramente um relacionamento. Mesmo sabendo que Alaska namorava e ignorando o fato de ela dizer que amava seu namorado. Nessa mesma tarde, ela afirmou que fuma para morrer, enquanto os outros fumam para degustar. Ao decorrer do tempo, Miles havia feito amigos, Alaska, Coronel e Takumi, e também chegaram as provas. Então, Alaska criou um grupo chamado Pré-Cálculo para estudarem. Durante uma pausa, Bujão pergunta a Alaska o porquê de seu nome. Ela explica que antes de nascer, os pais não chegaram em consenso para o seu nome e concordaram em deixar ela escolher quando tivesse 7 anos. Assim, quando criança, olhou para o globo terrestre de seu pai e disse que gostaria de se chamar Alaska, pois era bem distante, onde ela queria estar. Posteriormente, descobriu o que significa onde o mar bate. Organizaram um encontro triplo com o Takumi. Alaska iria com Jake, seu namorado, Coronel com sua namorada Sarah e Bujão com Lara, para se conhecerem melhor. Embora saindo com outra, pensava em Alaska. O encontro se encerrou de forma desastrosa. Miles acabou no hospital e vomitou em Lara. Alaska e Jake brigaram e Chip terminou sua relação conturbada com sua namorada. Após o júri da escola, evento no qual 12 alunos são convocados a cada semestre e fazem o papel de dar punição
as infrações de outros alunos que não são dignos de expulsão, chega o período de ação de graças. Alaska não quer voltar para casa, então convence o gordo a passar o feriado na escola também, alegando que eles iriam ter um café da manhã especial e iriam tomar vinho na floresta. Posteriormente, o coronel leva Alaska e Gordo para passarem o dia de ação de graças com ele e sua mãe, em sua humilde casa, onde Alaska e Miles tiveram que dormir juntos, apenas alimentando a expectativa de Bujão em relação a Alaska. Alaska e Coronel pensaram em fazer um pré-trote, assim como feito em 1987, que cortaram a energia do campus, pois o inspetor Águia estaria esperando apenas um trote, e quando feito o pré-trote, ele não esperaria um segundo. O pré-trote foi feito por Alaska e Coronel, e foi chamado de Noite do Celeiro. Eles planejaram se esconder no celeiro, e para que o Águia não suspeitasse que um grupo de amigos seriam responsáveis pelo trote e não serem punidos, Alaska contou ao inspetor que iria passar o fim de semana na casa do seu namorado. Lara disse que iria visitar os pais, e Coronel falou a Águia que levaria Takumi e Miles consigo para uma visita à sua mãe. Chip determinou a função de cada integrante e o tempo exato que deveriam fazer as suas tarefas. Gordo e Takumi iriam jogar bombinhas ao longo do campus, para distrair o Águia e fazê-lo ir atrás deles. Lara entrou no banheiro dos guerreiros e colocou tinta azul em seus shampoos e condicionadores. Alaska e Coronel enviaram e-mails pelos computadores do colégio para os pais dos guerreiros, dizendo que os filhos repetiram, e de última hora, Alaska imprimiu e mandou cartas com os selos das escolas, confirmando as repetências dos jogadores do colégio. Após o pré-trote efetuado, tiveram que permanecer no celeiro até domingo, e, durante a estadia dos amigos, decidiram brincar o pior e o melhor dia da minha vida, jogo sugerido por Alaska, na qual durante o jogo revela que seu pior dia também foi o melhor, pois, depois de ir ao zoológico com sua mãe, ao chegar na casa, sua mãe convulsionava e morrera em sua frente, quando tinha apenas 8 anos, na qual, durante a situação, paralisou e não ligou para a ambulância. Posteriormente, seu pai passou a culpá-la pela morte de sua mãe, pela qual também passou a se culpar. Nessa mesma noite, Lara e Miles se beijaram, dormiram juntos e começaram a namorar. Gordo classifica que o dia do pré-trote é o melhor de sua vida. Dias depois, Miles e Lara compartilharam um momento íntimo. Porém, no mesmo dia, em uma resenha à noite, o Bujão beijou Alaska no Verdade ou Consequência. Ela prometeu a Miles que continuariam depois porque estava cansada. Gordo e Coronel, presentes no quarto, tiraram um cochilo. Alaska estava no quarto dos meninos quando recebeu uma ligação de seu namorado, na qual, durante a chamada, entrou em desespero e ouviu o Águia. Coronel e Gordo jogaram bombinhas para distraí-lo enquanto ela saía com o carro. Nervosa e bêbada, ao sair de lá e entrar na avenida, bateu na traseira de uma viatura e faleceu. É nesse momento, percebe-se que a contagem regressiva dos dias faz menção. Após a morte da Alaska, os dias começam a ser contados posteriormente, ou seja, esclarecendo que os dias contam da morte de Alaska, o livro gira em sua volta. Após relatarem a sua morte, Bujão se encontra devastado e passou a ignorar Lara, sua namorada. Com diversas perguntas em sua mente, passou a ter dificuldades para dormir, se perguntando se Alaska sentiu dor, quais foram suas últimas palavras, mas, em especial, se lembrara dele em seus últimos segundos de vida. Coronel se sentia devastado. Chegou a percorrer 136 quilômetros enquanto vagava, pensando em Alaska. Lembrava que foi Alaska que batizou os burritos fritos e do refeitório de burritos. Agora, tudo que lhes restavam eram memórias, como quando ela chamava Chip e Miles de um lindo casal de velhinhos. No funeral dela, não viram Jake, o namorado de Alaska, e seu caixão estava fechado. Bujão só conseguia sentir culpa, enquanto o Coronel sentia raiva. Antes dos familiares recolherem seus pertences do seu quarto, Bujão e Coronel foram lá tirar os itens imprudentes que ela possuía. Gordo desejou pegar o livro O General no seu labirinto para descobrir o que prometera a Alaska no trato, embora ela tivesse chegado à conclusão que o labirinto é a saída do sofrimento. Ele viu que em uma das páginas do livro estava escrito, rápido e diretamente, e passou a se perguntar junto de Coronel se a morte da Alaska havia sido acidente ou suicídio.
Takumi e Lara também ingressaram na dúvida. Miles e Chip bolam um plano, então, para saber o quão bêbada Alaska estava, que por sinal era muito. Eles roubaram o bafômetro do inspetor para fazer alguns testes, após embebedarem o coronel. Eles também falaram com os policiais e descobriram que haviam tulipas brancas no banco de trás do carro da Alaska. Eles achavam que essas tulipas foram dadas por Jack. Mas após perceberem que eles estavam abrindo mão de suas vidas para saber o que aconteceu com Alaska, decidiram desistir de entender. Até porque ela era muito impulsiva e eles não a conheciam de verdade para compreendê-la. Eles encerraram essa obsessão, mesmo que ainda tivessem com dúvida, pois perceberam que isso não levaria a lugar algum. Eles fecharam a pesquisa com duas teorias. A primeira é que Alaska estava dormindo. Jack liga e enquanto eles conversavam, ela estava rabiscando. Alaska se lembra que sua mãe colocava flores brancas no seu cabelo e surta. Pega as flores e sai com o carro para ir visitar o túmulo de sua mãe, mas já havia perdido o aniversário dela. Com pressa e transtornada, ela acha que consegue passar pelo carro de polícia e bate. Já a segunda é que Alaska se sente culpada por esquecer o aniversário de sua mãe e não ter ligado para a emergência no dia de sua morte. Ela fica furiosa e, ao ver o carro de polícia, pensa que essa era sua chance e acelera. Ao mesmo tempo que eles acham que foi um acidente, pois não tinha como ela planejar o carro de polícia parado na avenida, e também por Alaska não ter dado indícios que iria se suicidar, ela também era muito impulsiva, bebia e fumava muito, além de fazer piadas suicidas várias vezes. Depois de tudo isso, Miles e Chip colocam em prática um trote planejado pela Alaska, chamado Subvertendo o Paradigma Patriarcal, para homenageá-la. Embora gordo, sentia-se culpa por fazer isso sem ela. A turma inteira se reuniu para realizar o trote, incluindo os guerreiros. O pai de Miles se passaria por um professor especialista em desvios sexuais na adolescência, pelo telefone, e iria ser o palestrante no dia da palestra. Presencialmente, eles contrataram um stripper sem nudez para fazer a palestra. Para Bujão não ser punido, o stripper diria que a turma inteira o contratou por videoconferência, pois, primeiro, não haviam regras proibindo a contratação de um stripper para dançar no campus, e segundo, não haviam provas para alegar que foi o Miles o responsável por contratá-lo. A única prova que tinham era que Miles levaria uma pessoa que achava ser um sexólogo, mas na verdade era um stripper. Enquanto o stripper falava sobre a objetificação que os homens fazem no corpo feminino, Lara pede para ele tirar a roupa, pois ele é um baita gostoso. E para subverter o paradigma patriarcal, ele começa a ficar pelado e dançar ao som da música que Takumi coloca. A águia expulsa o stripper e ele se retira sem contrariá-lo. Após o ocorrido, o inspetor vai falar com os meninos. Ele não fica bravo, mas pede que aquilo não se repita. E supõe que foi Alaska que fez o trote, pelo o que ele conhecia dela. Então sai rindo. Em homenagem a Alaska, o colégio decide construir um parquinho próximo ao lago. Também, como trabalho final de ensino religioso, o professor pede aos alunos para que respondam a última pergunta do trabalho de Alaska. Afinal, como sair desse labirinto de sofrimento? Para encerrar o processo de luto, Bujão e Chip atravessam um trecho da avenida em que ela morreu e logo se emocionam. Gordo escolhe o labirinto, onde devemos perdoar e ser perdoado. Por mais que ainda se pergunte sobre Alaska, variando entre questionamentos sobre onde ela está, ela pensou nele em seus últimos segundos de vida? Ou até mesmo, eles realmente terminariam o que tinham começado naquela noite? Por fim, Miles percebe que o seu grande talvez não se resume a algo em específico, mas sim as experiências que viveu e queria viver, onde, durante a trajetória, Bujão se perdoa pela morte de Alaska.
Após a leitura do livro, é necessário abordar alguns tópicos importantes, como, por exemplo, a morte da Alaska, a qual foi essencial para o desenvolvimento dos meninos, principalmente para Miles, que sempre viveu em uma bolha. Ele tinha dinheiro, pais amorosos e é um homem branco. Antes de entrar em Culver Creek, não tinha vivenciado muitas experiências de vida. Deve ser por isso que se apaixonou pela Alaska. Ela era interessante, desafiava ele e era uma pessoa bastante vivida. A morte dela mostrou a ele que coisas inesperadas acontecem e nem tudo vai ser como ele quer. Quanto ao Coronel e Takumi, eles eram muito prendidos a Alaska, talvez até apaixonados. A morte dela foi um sinal para se desprenderem dela. Foi suicídio ou não? Nunca saberemos realmente se foi um acidente ou foi proposital. Essa é a parte interessante do livro. Ele te deixa com o que pensar. Alaska tinha uma vida complicada. Ela se sentia culpada pela morte de sua mãe e isso a atormentou até seu último segundo. Afinal, ela estava indo levar flores para sua mãe quando morreu. Alaska tinha dado sinais de suicídio, como quando Bujão a questionou sobre por que ela fumava tão rápido. E ela responde: vocês fumam para degustar, eu fumo para morrer. Mas, ao mesmo tempo, ela falava sobre seu futuro, olhava panfletos para a faculdade, sem falar na biblioteca de sua vida, com todos os livros que ela pretendia ler, mas não teve tempo. O negócio sobre a verdade da morte da Alaska é que morreu junto com ela, e nem nós, nem aqueles que no livro quiseram saber, nunca vamos descobrir. Romantização da Alaska na visão do Miles. O livro é narrado por Miles, que totalmente está apaixonado na Alaska, desde o primeiro momento. E quando estamos apaixonados, não vemos as coisas com clareza. A verdade é que não acho que a Alaska seja tão perfeita quanto descrita pelo Miles. Ela era uma pessoa tóxica, encantadora, mas tóxica. Miles não enxergava isso, por mais que Coronel avisasse-o. Ele estava apaixonado, e não podemos o culpar, pois ela era uma pessoa bastante apaixonante. O mistério do labirinto. Viver ou morrer? Miles vai para Covencork em busca de seu grande talvez, mas acaba encontrando apenas uma outra pergunta, a do mistério do labirinto. Ao sair do labirinto, você sai vivendo ou morrendo? Alaska conseguiu uma saída para o seu labirinto de sentimentos? Bem, essas são perguntas que não têm resposta, nem para o Miles, nem para nós leitores. Alaska brincava com os sentimentos do Bujão, Coronel e Takumi? Sim, é bem provável que no fundo todos eles eram apaixonados por Alaska. Até mesmo o Coronel, que tinha uma namorada, a Sarah. E a Alaska sabia exatamente o que fazer e dizer para manter essa paixão lá. Por mais que ela namorasse Jake e amasse-o, ela gostava da atenção dos meninos e do poder que ela tinha sobre eles. Isso seria a carência dela em relação ao pai. Bujão não parece ter voz pelas próprias ações. Ele começa a afetar a ação na segunda metade do romance, mas é muito consciente dessa passividade. Ele se diz encarregado em relação ao furacão Alaska. Essa incapacidade de agir é parte do que o impede de seguir Alaska até o telefone. Uma decisão cuja consequência será que viver pelo resto da vida. É natural sentir culpa após a morte de um amigo. Mas, normalmente, você pode dizer: não foi culpa minha, não havia nada que eu pudesse fazer. Porém, no caso de Bujão, e talvez no caso de Alaska com a própria mãe, ele devia ter feito algo sim. Deveria tê-la seguido até o telefone. Bujão e Coronel tiveram culpa na morte da Alaska? Sim, eles tiveram culpa, visto que, de um certo ponto, a morte da Alaska pode ser interpretada como um suicídio. E eles sabiam que ela estava bêbada demais para dirigir, mas, como sempre, fizeram o que ela pediu sem contestar. A culpa que eles sentiram após a morte da Alaska é totalmente válida. A culpa que a Alaska sente pela mãe dela. A verdade é que a Alaska não tem nenhuma culpa pela morte da mãe dela. Ela era apenas uma criança que estava em choque. O argumento de que qualquer criança pode ligar para a polícia e pedir ajuda é mentira. A Alaska é a prova disso. Ela não estava preparada para descer a escada e ver a mãe morrendo. Ela mal estava entendendo o que estava acontecendo. Só porque ela não teve mentalidade para ligar para a polícia, não significa de jeito nenhum que ela tenha culpa por tal tragédia.
E foi muita imaturidade de seu pai colocar tanta responsabilidade em uma criança. O pai de Alaska tem culpa? Sim. Se interpretarmos a morte da Alaska como suicídio, podemos dizer que ele é o principal culpado. Alaska sempre se culpou pela morte da mãe, e o pai dela apenas enfatizou isso. Por isso, não gostava de voltar para casa, pois era insuportável para ela olhar o rosto do pai e se sentir culpada pela tragédia. Alaska é ou não é uma boa pessoa? Ninguém é totalmente bom ou totalmente ruim, mas no caso específico da Alaska, no livro ela é descrita como um símbolo da perfeição. Mas isso porque vemos a história pela visão de Miles, que era totalmente apaixonado pela Alaska e tinha uma visão um tanto quanto distorcida dela.